Olá, muito boa tarde. O Primavera Saúde de hoje vamos trazer a importância de manter uma boa postura, maneira correta de agir em vários casos e proteger a coluna de lesões. É depois dos comerciais, então não saia daí. Prepare-se para a batalha. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Série de mensagens ministradas pelo servo de Deus, Pastor Sodré, sobre a armadura de Deus. Participe dessa corrente de fé na sede da Igreja da Graça de Criciúma, no bairro Próspera, às 8 da manhã e às 7 da noite. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Miguel Patrício de Souza, 300, na Próspera. Participe, a entrada é franca. A primavera chegou. Na época das flores, a coleção Estação da Fé traz um novo livro para você. Bênçãos da Primavera, escrito pelo missionário R.R. Soares, apresenta uma obra que trará paz e alegria para a sua vida. Bênçãos da Primavera, de setembro a dezembro, um guia de fortalecimento espiritual. Um lançamento Graça Editorial. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu tenho o prazer de trabalhar ao lado do missionário R.R. Soares. E com muito prazer quero apresentar aqui a Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares para sua edificação, porque este é um propósito, que você realmente cresça, que você seja fortificado na graça. Como Paulo fala aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este é o objetivo do missionário, fortalecer a sua fé, fortalecer você com esses comentários. Que Deus possa te abençoar. Olha, se você não tem a sua, adquira. Você vai gostar, você vai crescer. Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares. Tem mais, tem dicionário bíblico, tem enciclopédia, tem mapas, tem muita coisa boa. Vai gostar, pode ter certeza que é uma bênção na sua vida. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Além de canais de notícia, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Uma chuva de bênçãos vai chegar na sua casa. Missionário R.R. Soares apresenta A Volta da Vitória. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. 12 músicas que farão todos os seus dias mais felizes. Domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Canções para quem tem fé. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Garanta já o seu e conquiste a sua bênção. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista, a vitória Deus já lhe deu. E vamos todos dar a volta da vitória.
adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Muito boa tarde, o Primavera Saúde já está no ar. Que bom ter você com a gente. Hoje vamos falar sobre postura. Qual o melhor modo de dormir e sentar, além de dicas do fisioterapeuta André Matos de Almeida, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde. Um abraço a todos os ouvintes aí. Bom, doutor, qual a importância, então, de manter uma postura correta, né? Bom, a importância da postura, na verdade, ela está diretamente relacionada à questão sintomatológica, né? Porque ao longo do tempo a má postura ela tende a provocar problemas relacionados à coluna, principalmente, e automaticamente isso vai gerar, né, um quadro doloroso, um desconforto, né, inicialmente, e podendo chegar a sintomas mais graves. Essa postura ela tem que ser corrigida, isso desde muito cedo, às vezes até desde criança, para às vezes quando crescer poder manter aquela postura? Isso, corretamente. O ideal, quanto mais cedo possível a gente conseguir corrigir os vícios posturais, menor as chances de a gente ter ou sofrer com algum problema na adolescência e na fase adulta, né? Hoje em dia, principalmente com os aparelhos eletrônicos, a gente observa muito isso, né? Com as crianças com 3, 4 anos já ganhando tablets e telefones para jogos, enfim, mas que automaticamente o uso contínuo disso, de forma muito intensa, tende a gerar uma incorreção postural. E depois desse fato, às vezes acaba não sendo corrigido, né? Nessa questão, tem como corrigir uma postura para que ela possa evitar essas dores nas costas? Existem possibilidades, existem técnicas que auxiliam na melhora da postura. No entanto, a gente tem que entrar com esses métodos o mais cedo possível, né? A partir do momento que fecha o ciclo de crescimento, menor a chance de a gente conseguir devolver uma postura adequada. Mas existem métodos que conseguem pelo menos amenizar questões sintomatológicas, né, e diminuir até alguns graus de postura, como escoliose, né, as lordoses, enfim. A gente estava acabando lendo alguns artigos assim e acabei abordando que uma das principais, vamos dizer assim, categorias que sentem mais dores é a dona de casa, né? Por que ocorre isso? Geralmente, nós acreditamos, né, que seja até pela própria falta de um cuidado postural nas atividades que ela realiza, pelo próprio sedentarismo, muitas vezes, que a maioria das pessoas, não só a dona de casa, mas de uma forma geral, acaba sendo sedentário. Alguns que têm uma prática de atividade física, muitas vezes não está diretamente relacionado com um trabalho preventivo para a questão de coluna. Então, esses são alguns principais fatores, né? A própria mulher, ela tem uma tendência maior de sofrer, né, com esses problemas musculoesqueléticos. Então, são esses alguns fatores preponderantes nesse foco, né? Tem outras profissões, às vezes, que pode acabar acarretando mais essa questão das dores nas costas? Sim. Hoje em dia, a gente observa muito em pessoas que têm um trabalho até estático. Quem trabalha durante o dia todo no computador, por exemplo, né, sentado, né, ou trabalha em bancadas de pé o dia todo, são pessoas que tendem a sofrer mais. Porque o nosso corpo, na verdade, ele foi feito para isso, para manter-se em movimento. O período de descanso dele, estático, é na hora de dormir. Então, as posturas estáticas, ela tende a causar maiores sintomas. Falando em dormir, né? Qual a postura adequada, né? Falando na parte técnica mesmo, né? Que é o correto para a gente dormir. Temos que pensar na nossa coluna, né? Visualizar ela para poder identificar qual a melhor postura. Então, hoje, em termos de posição, lateralmente seria a posição mais correta. No entanto, é interessante adequar ou adaptar, né, um colchão de forma mais correta para cada tipo de indivíduo. Então, é algo muito individual. Não basta dizer colchão de tal marca, né, de mola é o melhor, não. O colchão ele tem que se adaptar à pessoa, então a pessoa tem que experimentar, mas sempre pensando em manter, né, o alinhamento da coluna vertebral.
Do mesmo modo o travesseiro? Travesseiro é a mesma forma, né? A altura adequada para que ele mantenha o alinhamento desde a cabeça até a região da coluna lombar. Aquelas pessoas que acabam tendo o hábito, né, de dormir às vezes de barriga para baixo ou de barriga para cima, isso acaba causando algum dano? Principalmente de barriga para baixo, né? A posição de barriga para baixo ela acaba causando distorções na coluna que realmente são prejudiciais e ao longo do tempo tendem a acarretar problemas, né, na própria coluna. Tanto a região do pescoço, que tem que ficar dobrada, né, quanto a região lombar, que acaba gerando uma pressão maior sobre os discos nessa postura. A posição de barriga para cima não é tão prejudicial, até é uma das posturas recomendadas para dormir, mas com alguns pequenos detalhes, né, para corrigir, evitando uma sobrecarga na coluna. E seriam esses detalhes? Um exemplo básico, um travesseiro não muito alto, na região abaixo dos joelhos, né? E um travesseiro também não muito alto para evitar que o pescoço não fique tão elevado. Para quem tem esse hábito, né, de dormir numa postura que não é adequada, como de barriga para baixo, que o senhor acabou citando, o que fazer para tentar se habituar a esse novo modo, né, de dormir corretamente? Persistência, né? Isso tem que ter persistência, paciência. A gente sabe que o corpo ele tem esse poder de readaptação. No entanto, ele leva, né, algumas pesquisas mostram que cerca de 1 mês a 2 meses para readaptar a um novo modelo de postura. Então a gente tem que persistir, porque realmente no início muitas vezes ele é desconfortável, né, tu manter uma postura que não está acostumado. Agora falando um pouquinho sobre quem trabalha sentado, né? Às vezes é uma grande preocupação até de vocês fisioterapeutas, por causa que a pessoa acaba não se relaxando ali na cadeira, não fica na postura correta, né? Qual é a preocupação neste ponto? Primeiro, a questão do mobiliário, né? A gente tem que adaptar o mobiliário para que essa pessoa, né, para que o indivíduo consiga trabalhar de forma mais adequada. O segundo passo é a orientação postural, né? Não basta ter uma boa cadeira, uma boa mesa, um bom computador, por exemplo, para quem trabalha sentado, geralmente, e a pessoa sentar de forma errada. Então, tem que ter essa orientação, né? Sentar com as costas totalmente encostadas no apoio da coluna, né? Ter um apoio de braço na altura adequada e deixar os braços apoiados na hora da digitação ou no manuseio do objeto, tá? Mas basicamente esses 2 cuidados, adaptação, que seria a ergonomia, né? Adaptação do mobiliário e adaptação postural do próprio indivíduo. Dá aquela relaxada, então não pode, né, doutor? Não, é importante que tem esses períodos de relaxamento, porque o nosso corpo ele não consegue manter essa postura estática por um longo período. A musculatura ela vai cansar, ela vai fadigar. Então a orientação é que, sempre que possível, levante, dê uma caminhada, vá ao banheiro, vá tomar um café, né? Ou mesmo dê aquela relaxada, mas curta, né? A gente tem o costume de relaxar e ficar relaxado várias horas durante o trabalho. Então, um relaxamento mais curto, né? Trocar de posição, joga o peso um pouco para um lado, joga o peso para o outro, mas não manter jogado. Tudo bem. A gente já continua falando sobre esse assunto, a gente só vai para um breve intervalo. Não saia daí. Ser crente, não basta ser crente. Graça Music apresenta Leandro Marques. De vez tua mente. Não basta ser crente. É muito bom, é muito bom. Musicalidade com muito estilo para louvar a Deus. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua CD mente. O Poder da Palavra. Adquira já o seu. Aumente suas vendas, divulgando seu produto na TV. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, agora também pelo canal 12 da GVT. Joey Vasconcelos, CD Sempre Confiarei. Deus da minha vida. Com participações especiais de Cris Duran e Paulo César Baruch. Com lançamento Graça Music. Meu pai sempre ensinou. Meu pai consertava coisas para todo mundo. Era um exemplo para mim. E eu, eu só segurava a luz. Sempre
todos com necessidade. Com o passar dos anos, consertamos coisas para os amigos e desconhecidos. Ele estava ensinando muito mais do que simplesmente consertar coisas. Ensine pelo exemplo. Passe adiante. Com exemplo ensina. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. O diabo tem uma porção de ardites, estratagemas, de arapucas que ele arma para pegar os filhos de Deus. Aprenda a ficar firme na fé e impedir que a palavra semeada seja roubada do seu coração. Do missionário R.R. Soares. DVD Os Ardis de Satanás. Adquira agora mesmo. Você sabia que estar em família, juntos, à mesa, pode evitar a maioria dos problemas familiares? Junte-se a milhares de mulheres ao redor do mundo que têm descoberto o segredo bem dentro de suas casas. Uma experiência edificante para a sua vida. O uso de um tesouro na hora certa. O poder da experiência da mesa. Um lançamento Graça Editorial. www.spovo.com.br. Pois bem, gente amiga, venho aqui agora falando a respeito da nossa série de mensagens A Armadura de Deus. Está sendo uma bênção. Amigo, batalhas quase todo santo dia, para não falar todo santo dia, se levanta. São situações das mais adversas. Às vezes batalhas no âmbito financeiro, batalhas no âmbito sentimental, no âmbito familiar, no âmbito espiritual e tantas outras áreas. Eu quero convocá-lo para se revestir da armadura de Deus. Não é nem somente um convite meu, é um convite de Deus. A palavra que diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para resistir contra as ciladas do diabo. E é um propósito tremendo. Inclusive, ouça, veja o que aqueles que já têm vindo têm a dizer. Esse estudo da armadura de Deus também está sendo uma bênção para a minha vida e eu creio que para a vida de todos que aqui estão vindo, que hoje a igreja estava lotada pelo aprendizado que nós estamos tendo hoje, que foi a primeira parte, então que nós devemos mesmo se revestir de toda a armadura de Deus para nós ficar firme contra as ciladas de Satanás, porque Satanás veio só para matar, roubar e destruir, então nós não podemos deixar de ficar sem essa armadura de Deus que nos protege, que é o Senhor Jesus. Que a gente tem lutas, todos têm, mas nós revestidos da palavra, servindo a Deus, não temos o que temer, porque a palavra de Deus é a nossa espada. E nós somos mais que vencedores. Vencemos todas as guerras com paz no coração e com certeza da vitória. Ontem eu estava na praia e quando eu ia passando, fazendo uma corridinha assim, muitas pessoas saíram correndo da água lá da praia, lá que estava o mar muito agitado e tinha um menino se afogando. Um menino de aproximadamente de uns 11 anos. E aí naquela hora ali ninguém sabia nadar. Todos tinham uns homens muito grandes, muito fortes, mas ninguém sabia nadar. Não tinha ninguém, não tinha nem um salva-vida por perto. E aí aquele menino se foi indo o mar adentro, assim. Ninguém mais via aquele menino. Eu comecei a clamar ao Senhor Jesus. Comecei a pedir, Senhor, Senhor. Comecei a chamar para Deus, vim em providência daquela vida ali. Depois de alguns minutos, aquele menino já não aparecia mais naquelas águas turbulentas. O Senhor mostrou ele lá diante das águas, eu pude ver aquele menino lá se afogando e falei para o salva-vida, para as pessoas que estavam por ali, foram lá resgatar aquele menino. Ele saiu desmaiado, mas em nome de Jesus eu clamei pelo Senhor, que o Senhor fosse ali, entrasse em providência e soprasse o sopro da vida nele. E aquele menino ali, depois de alguns minutos desmaiado, muitos pensavam que ele já tinha morrido, mas a obra do Senhor é perfeita. No suspiro ele voltou à vida e ele começou a respirar. Em nome de Jesus ele está bem. Ele foi liberto em nome de Jesus. E eu ali na beira-mar, coisa que eu não fazia era orar em público. Naquela hora eu me revesti da armadura do Senhor. E o Senhor salvou aquela vida em nome de Jesus, através da oração e através da fé que eu tenho no Senhor Jesus. Pois bem, agora quero também convocá-lo
e também encontrá-lo aqui no Santo Templo. Miguel Patrício de Souza, número 300, aqui na Próspera, na altura do terminal rodoviário do bairro Próspera. Que o Senhor te abençoe. A Graça Editorial acaba de trazer mais um lançamento para você. Guerreiros de Joelhos. Um livro que ajudará você a descobrir o verdadeiro poder da oração. Um guia de como vencer batalhas espirituais e receber as promessas de Deus em sua vida. Guerreiros de Joelhos. Vencendo suas batalhas por meio da oração. Já nas lojas. Estamos de volta, que bom que você está com a gente. O nosso tema de hoje é postura e você pode participar e eu estou esperando a sua participação através do telefone 3442-2012. Doutor, voltando aqui, né? Existem alguns tipos de exercícios que podem favorecer para te manter uma postura adequada e até para te manter saudável mesmo, tendo a coluna saudável? Sim, hoje em dia existem vários exercícios que podem auxiliar, né, e serem tratamentos específicos, né, para a questão da coluna, tanto a questão da coluna lombar quanto a coluna cervical. Quais são? Né? A gente pode citar pilates, a musculação, treinamento funcional. Todos eles são exercícios que podem auxiliar o fortalecimento da coluna, desde que o profissional tenha essa capacitação e que ele tenha o objetivo também de fortalecer a musculatura da coluna. Senão também ele automaticamente não vai estar trabalhando isso, né? Na clínica hoje a gente procura fazer esse trabalho inicial de fortalecimento dessa musculatura, que é a musculatura estabilizadora, para num passo seguinte a pessoa procurar uma atividade física específica para manter esse fortalecimento. Uhum. A gente estava falando anteriormente que a postura às vezes não correta, ela pode acabar gerando alguns danos à saúde, né? Existem algumas doenças referentes a este caso? Existem diversas, né? As mais comuns, né? Os desvios posturais conhecidos como escoliose, hiperlordose, hipercifose, que são aumento das curvaturas normais do corpo. Essas posturas inadequadas, né? Essas incorreções, elas vão, né, ao longo do tempo, tem uma grande probabilidade de estar causando outros problemas na coluna. A mais conhecida hoje é a hérnia de disco, né, a mais comum, mas existem diversos outros problemas. Espondilolistese, degeneração discal, degeneração articular. Todos esses processos são muitas vezes causados pela má postura. Doutor, e todas essas doenças que o senhor acabou citando, elas têm cura? Porque às vezes a população acaba tendo mito, principalmente da hérnia de disco, né, que não tem cura. Isso é uma realidade? Não, isso é uma realidade. Na verdade, a hérnia de disco, assim como todo o processo degenerativo, ele não vai ter uma cura absoluta, né? O que está degenerado, não consegue voltar atrás. A hérnia de disco é a mesma coisa, porque a tendência, até chegar a uma hérnia, ela já sofreu um processo mínimo, muitas vezes até, mas já degenerativo, então não tem como recuperar. O que se consegue através de tratamento conservador ou mesmo através do procedimento cirúrgico é reduzir o tamanho dela, consequentemente levando a um quadro de estabilização dos sintomas. Uhum. Eu tenho um dado aqui, doutor, da Organização Mundial de Saúde, que 80% da população mundial pode sofrer com dores nas costas uma vez na vida. Esse dado, eu acabei ficando bem espantada, vamos dizer assim, porque é um número alto, né? É significante. O que a gente pode falar sobre esse assunto, sobre essa estatística? Essa é uma grande preocupação para a gente, principalmente que trabalha com coluna, né? Nós até fazemos parte da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna e um dos objetivos da associação é fazer um trabalho de prevenção, né? Hoje nós temos uma cartilha que nós distribuímos aos pacientes, em alguns eventos que a gente faz, a gente distribui essa cartilha, que é uma cartilha preventiva, com orientações posturais, orientações de exercícios a serem executados em casa, para tentar diminuir esse risco, né? Então, o problema principal nisso aí é a prevenção. E a prevenção, ela começa, como a gente já falou no início, ela começa desde cedo, né? Nós temos que cuidar da postura das crianças, no colégio, em casa. Isso já vai ajudar bastante a diminuir, e esse número, hoje, que já está, até pode dizer que está desatualizado, apesar de não ser tão velho, mas a gente percebe
na prática que isso, a tendência é aumentar muito, né? Pelo tipo de postura que as pessoas têm assumido devido ao avanço da tecnologia. Né? Então, tem que trabalhar preventivamente para tentar amenizar isso, porque a preocupação, né, a longo prazo, ela vai ser, a médio prazo, vamos dizer assim, ela vai ser muito maior, né? E até uma preocupação que o próprio poder público deveria estar investindo mais na prevenção desses problemas, porque lá na frente vai gerar um custo muito alto. Com certeza. Agora, falando em questão voltando novamente para a atividade profissional, que, querendo ou não, é onde as pessoas hoje em dia passam o maior tempo, né? Essa questão, principalmente, às vezes, do caminhoneiro, ou que hoje é comum, motoboys, que forçam mais a coluna, né? Eles também têm essa tendência, talvez, de ser um fator de risco? Todos nós temos, né? Cada um dentro do seu do tipo de atividade que faz, né? De repente, o motoboy, né, na nossa prática clínica, não é algo que tenha aparecido. Mas o caminhoneiro, né, ou a pessoa que trabalha como motorista, de uma forma geral, ele tem esse risco. O motoboy, ele acaba, né, teoricamente, ele acaba tendo um risco menor, porque ele ele não fica direto sentado. Sim. Né? Ele está sempre ele sai da moto, ele leva objetos, traz, então talvez por isso que diminua o risco. Mas o caminhoneiro, ou aquela pessoa que viaja, que a profissão dele é ficar sentado, andando para cima e para baixo, a gente tem visto muito representantes comerciais que viajam, né, longas distâncias, eles têm um fator de risco, são um fator de risco muito grande, pela postura sentada, da mesma forma como o computador. E é tudo questão de adaptação, né? Pausas, levantar, caminhar, fazer alongamentos compensatórios, né? Tem diversas formas de tentar amenizar isso. Tem como evitar uma dor nas costas? É difícil. É difícil porque a nossa postura realmente ela não foi feita para ficar de pé, né? Então o próprio fator de ficar de pé, ele já gera uma sobrecarga. Então por melhor que eu esteja adaptado na minha postura sentada ou em pé, eu tenho uma sobrecarga de muitas vezes até 100% do peso do meu corpo sobre a minha coluna lombar. Então isso é uma tendência de gerar um desgaste, né? E pelo próprio processo de envelhecimento, né? O processo de envelhecimento por si só, ele já é um fator que tende a gerar algum desconforto, né? Sempre uma coisinha mínima, a maioria das pessoas vão ter. Lembrando para quem está assistindo em casa que esse programa ele vai reprisar no sábado, então se você perdeu o comecinho do programa e quer assistir novamente, pode acompanhar a gente no sábado, então, que vai estar passando a nossa reprise. A gente vai para mais um intervalo e volta já já. A Graça Editorial apresenta o DVD Frutificai. Um recado do coração de Deus para o seu coração. Ministrado por Andréia Rocha. Você irá descobrir como crescer, amadurecer e frutificar para cumprir o mandamento deixado pelo próprio Senhor Jesus. Eu fui escolhido para frutificar. Adquira já DVD Frutificai com Andréia Rocha e venha ter a sua vida com Deus completamente transformada. Ele escolheu você com um propósito para que você vá e dê fruto. DVD Frutificai, lançamento Graça Editorial. A Resposta para a Opressão, de Kenneth Hagin Jr. Um livreto que te ensinará a resistir às investidas do maligno e a ficar livre da depressão. Não permita mais que as palavras do inimigo afetem a sua vida. A Resposta para a Opressão, de Kenneth Hagin Jr. Ligue e receba em sua casa. 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. Lançamento Graça Editorial. O que acontece quando num acampamento de final de semana surge um momento de tensão? Desculpa, Ashley. Você é um idiota. Ele pediu desculpas. Que leva a uma jornada, a palavra de Deus. Experimente uma história de amor incondicional. Eu não entendo por que se casou com ela. Foi o Senhor quem ordenou. Não venha me dizer que entende. Isso não foi nada bom. O que a Ashley precisa é de uma boa dose de amor incondicional. Amor incondicional. A história de José. Uma história de amor para as eras. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone
3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Olá, eu sou a Gabi Oikawa e tenho uma notícia exclusiva para você. Promoção 24 horas. Todo dia tem uma promoção nova com até 70% de desconto para você. Só aqui no Shopping do Povo, no seu lar, você encontra os melhores preços e os melhores produtos para abençoar a sua vida. Acesse agora spovo.com.br. Tem um super desconto te esperando. Kit Mensagens de Poder. Receba as mensagens que impactam milhares de pessoas pelo mundo através de um kit exclusivo. Kit com 12 CDs, mais porta-CD, mais livro exclusivo por apenas 3 parcelas de R$30, sem juros. Adquira agora mesmo. 0 Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. O CD pentecostal que você esperava. As bênçãos vão transbordar. Todos verão que a sua vida vai mudar. Sou vitorioso antes que o mar se abra. Eu sou vitorioso antes que a resposta chegue. Eu sou vitorioso. Com muita adoração e exaltação a Deus. Não adianta contra ti se levantar. Tu és o escolhido de Deus, Jeová. Ergue a cabeça. Minha Bênção, o primeiro álbum da cantora Dina Santos pela Graça Music. Perdeu. Outra vez, inimigo, você perdeu. A vitória é garantida aos filhos de Deus. Leve para casa Minha Bênção e garanta a sua vitória. Voltamos e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, 3442-2012. Então ligue, tire suas dúvidas. O nosso tema de hoje é postura. Doutor, agora voltando a falar um pouquinho sobre as técnicas, os exercícios que podem ajudar na questão da postura, né? O senhor acabou citando Pilates, né? Esse exercício, ele pode ser fundamental, então, para às vezes tentar amenizar aquela dor, não é porque tu tem uma dorzinha nas costas que tu vai evitar de fazer qualquer tipo de exercício ou se deixar levar na vida sedentária, né? Claro, com certeza. Apesar de a gente saber que é difícil de tu... dificilmente as pessoas um dia vão sentir algum problema, né? Alguma dorzinha, mas existem formas de prevenir ou pelo menos de amenizar a sintomatologia e uma delas é o Pilates. O Pilates é uma técnica hoje, a gente considera uma das mais completas, porque ela aborda tanto a questão de fortalecimento muscular dos músculos estabilizadores, assim como a musculatura dinâmica, que é aquela que faz os movimentos, engloba também a questão de alongamento muscular e ela tem sempre um profissional, né, ou fisioterapeuta ou educador físico do lado orientando a fazer da forma mais correta. Quais os principais benefícios que ela pode acabar trazendo para a saúde, né? O Pilates é uma técnica que tem diversos benefícios, né? Desde a questão de melhora da flexibilidade, da mobilidade, né? Tudo isso aí também vai estar gerando o alívio dos sintomas, né? Mas ele ajuda na coordenação motora, na melhora do sono, né? Da qualidade de vida de uma forma geral. Ele pode ser abordado tanto para crianças, gestantes, né? Pessoas de meia idade e até pessoas da terceira idade. Então, existem diversos tipos de Pilates, né? Então, conforme cada objetivo e cada tipo de pessoa, ele vai estar trabalhando especificamente para isso. Para quem sofre com dores nas costas, mas não tem nenhuma daquelas doenças que a gente acabou citando, que é um agravamento, né? Como é que a gente pode realizar um tratamento, algum trabalho, alguma técnica que existe que pode ajudar a diminuir essas dores? Hoje em dia, a gente observa
diversos tipos de técnica, né? Cada um com o seu objetivo. Na verdade, sim, o objetivo principal dessas técnicas é o alívio da dor, né? De forma rápida. Que a gente pode citar a quiropraxia, a osteopatia, que são as mais conhecidas, né, em termos de nomenclatura, mas existem diversas outras, e cada uma aborda de uma certa forma. A quiropraxia trabalha muito a questão articular, a osteopatia ela trabalha desde a questão articular até a questão muscular, visceral, né, então ela tem um trabalho um pouco mais completo, o próprio Pilates. Então, são todas técnicas manuais, né, que têm um benefício, têm um objetivo de aliviar a dor de forma mais rápida. Hoje são as mais utilizadas e as que dão mais resultado. Hoje em dia, a fisioterapia ela vem tendo um papel, né, bem importante com os idosos, né? Como é que está sendo realizado esse trabalho, né, com esse público? Até mesmo nós que trabalhamos especificamente com coluna, o nosso principal público hoje ainda é o idoso, mesmo que as pessoas jovens têm aparecido cada vez mais, já com problemas até bem sérios, mas o idoso realmente ele é uma pessoa, um tipo de indivíduo que ele gera tem que ter um pouco mais de atenção, muitas vezes ele vai buscar o profissional com dores crônicas, né, muitas vezes, mas que tem uma relação psicoemocional envolvida, então tem que ter todo um cuidado para trabalhar com esse tipo de público, mas é algo que os próprios profissionais da saúde têm que começar a ter uma atenção maior com esse tipo de público, porque a tendência, além de aumentar, né, vai aumentar os problemas também. Né? Querendo ou não, vai aumentar os problemas de saúde e os profissionais têm que estar preparados para isso. A gente procura estar sempre atualizado para poder atendê-los. Essa questão mesmo do idoso, né? Hoje muito se fala sobre a saúde dele, como fazer para manter. Eles também estão buscando muito mais essa questão de se cuidar, né? Agora, falando nessa questão, tem algum exercício específico para os idosos? Existem vários exercícios, né, para a questão do idoso. É difícil de a gente falar, né, a forma mais adequada de eles estarem fazendo. A orientação que é feita, na verdade, para qualquer público, é procurar um profissional, né, capacitado para tal, e ele vai estar passando essas orientações básicas. Né? Hoje existem as academias de rua que auxiliam bastante nisso, apesar de que nem todas têm um profissional para estar orientando, mas seria uma forma de começar, né, a fazer algo mais leve. Então, existem, né, são diversos os exercícios para estar podendo fazer com esse tipo de público. O ideal é sempre procurar um profissional capacitado. O idoso ele tem que tomar alguns cuidados a mais do que quem é um pouco mais novo, no caso? Sim, com relação à intensidade do exercício, com relação à própria postura, né, com relação ao risco de quedas. Então, são pessoas que realmente têm que ter um cuidado maior e tem que ter uma segurança muito grande do profissional para evitar qualquer incidente. Falando em questão de tratamentos, que a gente estava citando anteriormente, tem alguma mudança neste fator para esse público? Com certeza. Né? As técnicas elas têm que ser muito mais suaves, né, do que uma pessoa mais nova. A própria questão do cuidado afetivo, né, eles solicitam muito essa comunicação, né, eles são muito comunicativos, perguntam muito mais. Então a atenção ela realmente acaba sendo diferente porque o feedback deles é diferente. Com certeza. Doutor, nosso programa está chegando no final. Eu deixo esse espaço aberto, então, para o senhor fazer suas considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da TV Primavera. Deixar o público que está nos assistindo aberto para tirar as dúvidas. Né? A gente tem um espaço em Criciúma que acaba auxiliando de forma preventiva também, não só em questão de reabilitação. E essas pessoas que quiserem ter esse contato, né, possam estar entrando em contato com a TV e a gente vai estar ajudando da melhor maneira possível. Doutor, se o senhor quiser passar também o telefone de contato da clínica, não tem problema, fica à vontade. Então, o telefone da clínica é 3430-0404, o celular 9683-1166. Né? Facebook, né, Clínica Levital, o Facebook está lá, para quem quiser acessar. A gente vai estar tirando todas as dúvidas de qualquer meio de comunicação aí. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Fica aí a dica então para quem está assistindo em casa.
tem o telefone já agora, o Facebook, pode entrar em contato com o Dr. André. E você pode nos ajudar a montar, né, o Primavera Saúde, então encaminhe sua sugestão do que você gostaria de ver aqui no Primavera Saúde e você pode fazer isso através do e-mail jornalismo@tvprimavera.com ou ainda pelo Facebook, facebook.com/TV Primavera. Então não perde tempo e ajuda a gente a construir o Primavera Saúde. Momentos de reflexão. O céu proclama a tua maravilha. Javé é tua fidelidade na Assembleia dos Anjos. Salmos 89, versículo 6. A gente vai ficando por aqui e volta quarta-feira que vem. Beijo grande e até lá!